Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio especial do Gimito. Hoje o papo é de Série B, aquele cantinho do futebol onde a emoção nunca falta e a rivalidade é ainda mais. Para deixar essa conversa ainda melhor, temos a presença marcante do Fala Adriano. Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais podcast. Eu sou Henrique Moura, estou com ela, a torcedora do São Paulo aqui. Thalita Santos, seja bem-vinda. Oi! Bom, gente, para esse episódio muito especial, né, que com certeza eu quero comemorar muito esse título do meu time, né, a terceira Série B, o maior campeão da Série B, né, mas hoje eu trouxe um cara que eu curto muito o canal dele, curto muito as análises dele, até por isso que eu convidei ele justamente nesse podcast, pela segunda vez, Adriano Rosário, do Fala Adriano. Tudo bem, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que vocês vão estar assistindo ou ouvindo esse programa, esse episódio. É prazerzaço mais uma vez estar aqui e o melhor, né? Falando de futebol aí, que é o que eu mais gosto ultimamente. O futebol é um esporte que sempre tem novidade, né? É um esporte favorito, apesar de esse ano estar muito mais antenado na Fórmula 1, porque teve toda essa questão de Interlagos que eu fui, mas eu amo futebol, sempre gostei, foi o esporte que eu acompanho, e é engraçado porque eu comecei a acompanhar futebol em 2010, e foi bem no meu ano que o Coxa foi a segunda vez campeão da Série B. E depois, 15 anos depois, eu vi meu time novamente ser campeão da Série B. Mas para começar esse episódio, eu queria que você fizesse um parâmetro um pouquinndo, conversar um pouco. Vou te perguntar, foi justa? Você acha que foi legal o resultado? O título da Série B foi merecido, do Coritiba e tudo mais? Eu acho que quando a gente olhando um pouco para... Primeiro a gente tem que olhar um pouco para a Série B, né, do Brasileirão. Isso já é histórico, né? A Série B ela tem um nível técnico muito baixo, isso é histórico, não é de agora que isso que acontece, mas eu acho que o título que o Coritiba ele apresentou, e vou falar um pouco primeiro do Moza. Acho que o Moza é um ponto que precisa ser falado, que acho que é um técnico que ele tinha a oportunidade, por exemplo, de estar com o Mirassol, por exemplo, na Série A, e ele não quis, ele falou, não, vou para um desafio maior, que é uma Série B, e eu lembro que eu fiz um jogo amistoso, Santos e Coritiba, onde o Santos goleou o Coritiba, e o Neymar machucado, enfim, mesmo assim, o Santos foi lá, era o Pedro Caixinha, que era treinador, e eu estava no Varanda Futebol Debate, grande abraço ao Marcão lá do Varanda, e falei, olha, Marcão, esse Coritiba, embora foi goleado hoje pelo Santos aqui, eu acho que olhando para a Série B, é um Coritiba que, para mim, é passar das largas para subir e quiçá o título aí, né? Porque o Atlético Paranaense na época não estava tão bem assim, o Remo também não era tão estruturado como foi, depois da chegada do Marcos Braz, por exemplo, que era diretor do Flamengo. A própria Chapecoense, ninguém mais acreditava na Chapecoense, por exemplo, né? Acreditava-se muito no Novo Horizontino, que poderia ter tido uma sorte melhor, como foi no ano passado. Mas o Coritiba, pra mim, mesmo com aquela goleada, eu falei, meu, é um time que ainda tá sendo moldado pelo Moza, ainda vai melhorar, e de fato melhorou, trouxe alguns jogadores importantes. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre alguns jogadores que, pra mim, fizeram com que esse Coritiba tivesse essa ascensão e depois o primeiro acesso depois do título. Mas pra mim foi justo pelo que o Coritiba apresentou durante toda a competição, né? Se a gente olhar diversos aspectos técnicos do Coritiba, fizeram com que o Coritiba fosse o melhor da Série B. Então, basicamente, passando por esse cenário, acho que faz sentido sim o título do Coxa na Série B. E foi uma Série B extremamente disputada. Lembrando que o Coritiba conseguiu subir, ter o acesso na penúltima rodada, mas, por exemplo, se ele perde pro Atlético, no caso, ia ficar numa situação ali, tá, ninguém ia conseguir, ia pra última rodada ainda indefinido, ainda com gestação a título e tudo mais. Foi na última rodada que ele conquistou, mas até a penúltima rodada não tava nada definido. Foi uma Série B, eu lembro que o Coritiba, quando foi campeão em 2010, ele foi mais tranquilo, assim, foi mais folgado. Dessa vez não, dessa vez a gente ficou em dúvida. O Goiás, que eu achei que fosse subir, foi uma grande surpresa não conseguir acesso, sendo que o Coritiba brigou muitas vezes com o Goiás pela liderança do campeonato, né? Como eu sou mais clubista, eu acompanho muito o meu time ali, eu vi que o Goiás foi uma pedra no sapato ali, de várias vezes pro Coritiba, né? E tem um time também que eu acreditava que fosse conseguir o acesso. Perdeu pro Remo, né? Um jogo, praticamente um jogo decisivo, né? Quem ganhava subia pra Série A, mas foi muito legal essa Série B. Foi extremamente disputada. Thalita, quer fazer alguma pergunta? Eu gostaria de saber, Adriano, a sua opinião na seguinte questão. Dado esse trabalho que o Moza fez com o Coritiba, até agora o Coritiba subiu para a Série A, você acha que ano que vem o Coritiba, ainda com o Moza como técnico, você acha que o Coritiba tem chance de ganhar
digamos que assim, ser campeão da Série A ano que vem? Tá, aí já é demais, eu acho. Opa. Com toda sinceridade, fala, ó, não acompanho muito futebol, desculpa, tô te cortando. Eu não acompanho muito futebol, mas é o que a gente não faz pelo amor que a gente tem pelos nossos maridos, namorados, né mesmo, meninas? Esse aqui eu preciso comentar. Eu não acompanhava futebol e estou acompanhando, além do futebol, agora a Fórmula 1 por causa do senhor Henrique Moura, não é mesmo? Nunca que eu tinha assistido um jogo de Série B, então Ela sempre torceu pro São Paulo, né? Então São Paulo é só Série A, né? São Paulo nunca caiu, né? Então, Aqui em casa não foge muito essa regra. Minha esposa também me acompanha nas loucuras aqui. Vou pro estádio, chego tarde. Teve o salvo. Fui em São Paulo e Santos na Vila Belmiro. Última vez que eu fui na. São Paulo perdeu 2-1 pro Santos agora há pouco. E o jogo era 9h30 da noite de um domingo. Você pode sair? Não dá. Cheguei em casa, era 4 horas da manhã praticamente. E minha mulher lá, esperando eu chegar. Então, então eu entendo mais ou menos o que a Thalita passa aí. Minha mulher, quando ela for escutar eu assistir esse episódio, ela vai se identificar muito com o que a Thalita mencionou aí, exatamente. A mulherada acaba acompanhando, de certa forma, as nossas loucuras aí, seja pro clube, seja pro nosso trabalho, enfim. Mas respondendo a pergunta da Thalita, eu acho muito difícil, assim, o Curitiba ser campeão de uma Série A não ser que o Curitiba, ele, por ser uma SAF, o Curitiba consiga, de repente, trazer jogadores que façam com que batam de frente com o Palmeiras, com o Flamengo, com o próprio Botafogo, com o Atlético Mineiro, sei lá, vamos colocar outros aqui, Cruzeiro, o próprio Mirassol que subiu agora. Mas eu acho que se fizer um trabalho de pé no chão, como fez o Mirassol, por exemplo, com bons jogadores e não tem estrela no Mirassol, se você vê quem é o estrela do Mirassol, você não vê um jogador de estrela, talvez o mais conhecido aí, talvez seria o Reinaldo, o Walter, mas se você vê que é um Curitiba, é um Mirassol que tem um time muito limitado se a gente olhar por nomes. Mas olha o trabalho que fez o Guanais, por exemplo. Então, se o Curitiba fizer esse trabalho, talvez o primeiro passo é tentar se manter numa Série A, né? O elenco que o Curitiba tem hoje, este elenco, pra mim, briga pra baixo. Olhando com esse elenco do Curitiba versus o que a gente tem de Série A. Mas, de repente, você uma contratação pontual ali, você não perder, por exemplo, o Renier, pra mim é um jogador espetacular. Se você não perder o Morisco, por exemplo, acho que o Sebas Gomes, se você não perder esses jogadores, talvez o Curitiba incorpore outros jogadores, aí o Curitiba faça uma campanha pensando em permanecer, depois olhando lá, sei lá, ali na 27ª rodada do Brasileirão, imagine assim, já olhando, opa, a Libertadores está logo ali. Não custa nada imaginar dessa forma. Acho que título é muito difícil, acho que olhando para título, primeiro vamos ver como é que o Curitiba vai estruturar para uma Série A ano que vem. Depois que estruturar, ver os jogadores que vão permanecer. Eu acho até que muitos não vão continuar pela campanha muito bem feita. E aí, depois primeiro tem que também ver se o Moser vai ficar, né? Porque o Moser subiu com o Mirassol e o Moser não quis ficar na Série A, ele preferiu Série B. De repente, o Sport faz uma proposta para ele, agora o Juventude, que vai perder o Carpini para o Sport. Olha que loucura, o Carpini pode sair do Juventude para ir para o Sport. De repente, o Juventude faz uma proposta para ele. Quem sabe o Vitória, que possa cair agora para a Série B, faz uma proposta, ele fica. Então, é tudo uma questão de analisar a próxima temporada para que essa sua pergunta seja respondida de forma mais técnica. Mas olhando para esse elenco do Curitiba, para mim briga da parte de baixo da tabela, do 12º para baixo. Porque a gente olhando os elencos de Série A é bastante competitivo, mas, eu repito, se estruturar muito bem a equipe do Curitiba, certeza o Curitiba fica com o pé nas costas da Série A do Brasileirão. Deixa eu te perguntar uma coisa, agora fugindo um pouco de Curitiba, você comentou uma situação que gerou uma dúvida e eu não tive tempo como eu não tô, eu não acompanho, eu sou muito de acompanhar o meu time, não acompanho assim o futebol no geral, tipo, não sou aquele cartoleiro, como você fala, que joga cartola e tal, tá por dentro toda a rodada. Como eu fiquei muito, agora acompanhei bem mais a Série B do que a Série A, eu queria te perguntar, você falou do Marcos Braz. Por que o Marcos Braz foi pro Remo? Foi uma das situações que eu vi ele e falei, caraca, o Marcos Braz tá no Remo? Como assim? O que aconteceu que ele saiu do Flamengo? Me assustou também quando eu vi o Marcos Braz no Remo, falei, ué, Também não entendi isso. né, o que faz o Marcos Braz no Remo, né? Mas depois que o Flamengo teve as eleições do Flamengo, que a oposição vence, né? O BAP ele vence as eleições, ele não fica na comissão, nessa nova gestão do Flamengo.
E aí, salvo engano, ele ainda é vereador no Rio de Janeiro, não sei, não lembro, tá? Pois é, isso que eu me. Acho que ele é vereador. Isso que eu fiquei tipo, esse cara não é vereador? O que ele tá fazendo lá no Remo? Eu fiquei me perguntando isso, a mesma coisa. E aceitou esse desafio do Remo, e aí me chama muita atenção quando o Remo ele sobe para a Série A, ele abraça um atleta e fala pro atleta: "Você foi o primeiro a acreditar em mim, acreditar em mim", ele fala, né. Depois chega o goleiro Júlio César, campeão pela seleção brasileira, pro Inter de Milão, abraça o próprio Marcos Braz, e ele chora copiosamente, como se fosse realmente, eh, o é histórico pra ele, né, porque tá acostumado com o título do Flamengo, aquela coisa toda, e você vê o Marcos Braz chorando, né, falando bom carioquês no Rio de Jane lá no Pará, subindo com o Remo, monta uma equipe muito boa do Remo, muito boa, estruturada, diga-se de passagem, tecnicamente falando, mas eu confesso a você que deve ter tido aquela proposta muito bem tentadora para que ele largue o cargo de vereador no Rio de Janeiro, né, e aceite essa proposta. Embora ele é um diretor de futebol, diretor de futebol é igual um jogador, ele tem proposta, ele vai embora, ele é Sim. mais ou menos assim. Então, talvez recebeu uma proposta tentadora, de um projeto tentador do Remo, e que deu certo, né, talvez se desse errado, talvez estaríamos criticando ele aqui. Mas deu certo e ele aceitou essa proposta. Eu imagino que seja isso. Eu confesso a ti que não pesquisei sobre isso. Eu só tomei um susto assim como você tomou. Falei: o que tá fazendo lá?" Não, Mas foi exatamente isso que eu me questionei. Falei, cara, esse cara não é vereador do Rio de Janeiro. O que esse cara tá fazendo no Remo? Eu olhei assim, ele abraçando. é. E eu fiquei tipo, ué, Marcos Braz no Remo? Falei, mas que negócio é esse? Falei, meu cara tava no Flamengo em 2019, eu lembro dele. O Flamengo, ele foi muito criticado no Flamengo. Eu lembro que ele ia no shopping, a galera pegou ele lá. Mas brigou no shopping com o cara. Sim, Teve uma brigou no briga. shopping. Foi. Eu Pra quem lembro. não sabe um pouco dessa, só pra contextualizar aqui o que a gente tá falando, essa atual diretoria do Flamengo, ela tirou o Flamengo do matoleiro lá atrás. O Flamengo era atolado em dívidas, era quase bilhões em dívidas, e é uma comitiva econômica do Flamengo, né, depois o Marcelo, o Bandeira, que é o presidente, ficou, e esses caras continuaram, o Landim era um dos dirigentes, aí se separaram e formaram uma chapa separada, tirou o Flamengo do buraco, né, eu lembro que o Flamengo não ganhava título, a torcida brigava com o Flamengo, e eu lembro exatamente o Bandeira falando: "O Flamengo não vai disputar título, esquece. A gente vai montar um time que é pra gente se permanecer, porque eu preciso primeiro pagar o que eu tô devendo, depois eu vejo. Olha onde tá o Flamengo hoje". Então você colocar isso na cabeça do torcedor hoje, é muito complicado. Você falar assim pro torcedor: "Pô, torcedor, não vamos ganhar nada daqui 2, 3 anos. Vamos primeiro reestruturar o departamento de futebol, que estamos devendo horrores, e depois a gente pensa em título". E aí foi o que aconteceu. E 3 anos o Flamengo se reestruturou, aí a gente viu como foi 2019, aquele Flamengo que chegou, pô, o Flamengo foi campeão de tudo. Talvez fomos os melhores times que eu já vi aí. E olha que eu sou bem tiozinho já, e tô com 43 anos aí, 42 eu acho, sei lá. Tô com essa faixa aí. Então eu vi bastante times bons aí. Então, bastante elencos fortes surgindo. E esse o Flamengo 2019 pra mim é um dos melhores justamente porque teve essa estruturação aí, e o Marcos Braz é um dos caras que ajudaram bastante o Flamengo e talvez, pensando nesse cenário, o Remo foi e trouxe ele e levou ele pra lá. E o Remo fazia 30 anos que não disputava só, acho que era 30 anos que não subia pra Série A, então foi uma coisa, acho que a Série B ela ficou marcada pela eles levarem a Nossa Senhora de Fátima. Cantou os 90 minutos que acreditava. E o clube do Remo fez por onde? Né? O Coritiba foi campeão em Manaus, terra da Thalita lá de Manaus, né? Então foi campeão em cima do Amazonas, que já estava rebaixado para a Série C, então eles só estavam ali realmente, é aquele famoso cumprir tabela, né? Mas ele foi campeão bem longe de casa, não tinha nem muita torcida até no jogo e tudo mais. Mas foi uma situação assim, quando eu vi, eu fiquei, caramba, eu fiquei, nossa, como é o futebol, né? Marcos Braz do Remo. Mas assim, voltando a falar do Coritiba, você falou, né, do Morisco, Sebas Gomes, né? O próprio. Agora me fugiu o nome. A própria zaga do Coritiba foi uma zaga muito boa, mas era um time que não marcava gol. Foi uma das coisas que a gente, você, por exemplo, como comentarista de futebol, você deve olhar ali as estatísticas, era um time que não marcava gol, era um time que se defendia, teve muito 0-0 esse ano. Uhum. Assim, eu vejo que eu não sei se esse é um padrão do Moser, ou é uma coisa assim que foi o time do Coritiba mesmo que tinha um problema no ataque e a zaga a zaga se sobressaía no caso. Olha que curioso essa pergunta, né, Gi, eu abri aqui agora um pouco
tabela de scout pra eu dar uma olhada, e eu tô vendo aqui a equipe do Curitiba foi apenas a 15ª, se a gente falar de gols marcados, né? Foram 39 gols marcados. E se a gente olhar um pouco também para grande chance, né, que é aquela a equipe vai, pressiona e consegue chegar para criar uma oportunidade de gol, a gente percebe que o Curitiba teve 55 grandes chances criadas contra, por exemplo, 90 do Atlético Paranaense, que foi o melhor nesse quesito. Então a gente vê um padrão de jogo do Mozart, isso eu falei lá contra o Santos, por exemplo, mesmo sendo goleado, eu falei, olha, até eu lembro, o Marcão falou assim, mas essa zaga do Curitiba é uma mãe, Maicon nessa zaga, é lento pra caramba. Eu falei, olha, mas olhando para o Mozart, conhecendo um pouco o trabalho do Mozart, a gente vai ver que o Mozart não é de fazer, não marca tantos gols assim, não tem problema de deixar a bola com o adversário, isso é bastante importante dizer. Ele é muito parecido, por exemplo, quando a gente pega esse aspecto tático com o Léo Condé, que hoje está no Ceará. O Ceará não se importa de ter a bola, por exemplo. Deixa a bola no pé do adversário e quando a gente tiver a oportunidade de fazer gols, a gente vai lá e faz. Então foi mais ou menos isso que aconteceu com o Curitiba. O Mozart não importa de se ter ou não a bola, mas quando você ter a oportunidade, mesmo com esse número muito baixo de grande chance, apenas 18ª quase ali, é um Curitiba que foi letal quando teve a oportunidade, né? Talvez o Atlético, que criou tantas oportunidades assim, não fez tantos gols, não teve tantas chances reais para vencer a partida. Às vezes você cria muitas oportunidades, mas você perde 2-1, você perde por 3-1, você perde. O Curitiba não, se postou e quando teve a oportunidade de fazer seus gols, acabou fazendo. Então, olhando para esse ponto, né, conhecendo um pouco o trabalho do Mozart, talvez por isso ele sempre é escolhido para tentar um acesso, é porque ele se prioriza a parte defensiva. Priorizou a parte defensiva e aí você tem as oportunidades, que são poucas, que você cria, já que você deixa a bola no pé do adversário, as poucas chances que você tem que ir lá matar, e foi isso que o Curitiba fez. A gente viu a campanha do Curitiba muito bem definida, muito bem estruturada, conseguiu aí a vaga, o acesso, justamente por esse sentido. Você sabe se defender e quando você tem a oportunidade na frente, você vai lá e mata o jogo, e assim o Curitiba fez, grande maioria dos jogos, você falou vários 0-0, mas teve jogos que o Curitiba conseguiu vitórias por conta de uma bola, por exemplo. Então, a gente vai muito por esse detalhe aí. Eu confesso que eu vi isso, essa estatística, eu até me assustei, porque assim, eu vi muitos jogos 0-0 e o Coritiba jogava bem fora de casa. Coritiba, dentro de casa, o Coritiba teve ali nos últimos, principalmente nos últimos, porque o time começa também a ter aqueles picos, né, de ganhar, depois oscila. Acho que isso é bem comum aqui no Brasil, a gente, né, não conseguir manter tanto aquela alta performance. Mas deu certo, o Coritiba conseguiu o terceiro título. Então vamos falar de São Paulo, né, Thalita? Quer perguntar uma coisa de São Paulo? Você que é São Paulina? Eu sempre vou dizer isso em todo momento, porque eu me orgulho do meu time. Então, um dos únicos times que ainda não foi pra Série B e não irá, apesar de que nos últimos jogos, né, estamos vendo aí que não tá tão bem assim. Mas pro ano que vem, você acha que o São Paulo tem chance de melhorar essa situação aí? Eu acho que se o São Paulo estruturar o seu departamento médico, acho que é o primeiro ponto aí. O São Paulo tem aí uma lista de, acho que são 13 jogadores ou 14, fora do embate aí pros próximos jogos. Então, quando você estrutura a sua parte do seu departamento médico, aí você tem um time que é forte. Você tem Oscar, talvez acho que o Oscar não volte mais, acho que se eu fosse o Oscar, por exemplo, eu pararia, eu não jogaria mais. Tô bilionário, eu preciso mais do dinheiro. Chega, pra mim já deu. O susto que eu tomo aqui, o que ele tomou, acho que é bem complicado para um atleta profissional voltar. Então, tirando o Oscar, você tem Lucas, você tem Caleri, você tem Ian Francisco, você tem Ferreirinha, vou falar o que mais, eu vou indo. Então, é um time do São Paulo que dá para disputar ali frente a frente com alguns adversários. Então, por exemplo, talvez não bata de frente com o Flamengo, não bata de frente com o Palmeiras, com o próprio Cruzeiro, mas com os Mirassol, com o Corinthians, com o Santos, e assim você vai, São Paulo consegue bater de frente, e adversários da Copa de Sul-Americana, por exemplo, adversário o próprio River Plate, o próprio Boca Juniors, o Peñarol, São Paulo consegue bater de frente. Mas primeiro você tem que estruturar a sua parte do seu departamento médico. Depois que você estruturar o departamento médico, o ponto é importante, você tem que trazer jogadores de idade mais baixa. O São Paulo tem a média de idade do São Paulo é muito alta. Jogadores que já são mais de 35 anos. É muito complicado para você disputar uma sequência grande de Série A, por exemplo, tipo, vir Libertadores, Copa do Brasil. Então você tem que trazer jogadores mais jovens, olhar um pouco
pelo que o Cruzeiro fez, por exemplo, de trazer jogadores mais jovens que consiga jogar 60, 70 jogos numa temporada com tranquilidade. Então, acho que mudar o seu jeito de contratar jogadores mais jovens, e você, infelizmente, você tem que limpar um pouco o seu elenco. São jogadores muito acima de idade. Isso aí vai ser complicado, porque esses jogadores, em uma hora, vão sentir, né? Vão sentir o limite físico e não vai ter muito o que fazer. Mas eu acho que o São Paulo tem aí, para a próxima temporada, eu conheço jogadores que eu falei, o Oscar, o Lucas, o próprio Caleri, enfim, jogadores que são pilares desse São Paulo voltarem bem. O São Paulo, para mim, briga mais uma vez ali na parte de cima da tabela, porque tem condições para isso. E você estruturar o seu time. Gosto do trabalho do Crespo, acho que eu fui um dos poucos que defendeu o Crespo lá atrás, quando o Crespo foi mandado embora. Acho que você tem que dar um tempo pro treinador com esse estilo do Crespo, porque demora para você engrenar um time, né? E o Crespo foi mandado embora muito rapidamente. Tirou o São Paulo de uma fila, mas só ele acabou sendo demitido. Então, acho que... E ele mostrou nessa temporada que pode fazer muito mais pro São Paulo. Então, acho que o São Paulo tem tudo aí na próxima temporada, melhorar o seu departamento médico, contratar jogadores de idades menores, assim, de 25 até 28 anos, para que você tenha um time saudável para a temporada inteira. Bom, só um comentário aqui, uma opinião minha como torcedora de São Paulo. Não, eu acho que não deve. Perdão. Eu acho que, além dos jogadores, tem que dar uma limpeza, uma reestruturada aí no Morumbi, né? Que agora é Morumbis, porque tivemos aí uma situação bem, pra mim, além de torcedora de São Paulo, eu gosto de K-pop, então a situação do show do Stray Kids pra mim foi meio tenebrosa. Aquilo ali, gente, pelo amor de Deus, que é isso, galera de São Paulo? Ó o Morumbi. Gente, aquilo ali chove e vira uma piscina. Tem meme, tem isso aí, é uma coisinha bem complicada. Aquele estádio ali precisa de uma reforma pesadíssima. Isso é uma opinião minha como torcedora do São Paulo. Não, e tá certo, acho que faz sentido. Eu tô no Morumbi quase que sempre. Jogos do São Paulo, por exemplo, tô quase todos os jogos lá. Moro aqui do lado do Morumbi, então sempre estou escalado para os jogos do São Paulo. E vou falar para você a nossa posição como imprensa, lá atrás ali na parte da tribuna de imprensa. Pensa se você imagina o campo de futebol, né? Você imagina você ficando na bandeira de escanteio ali. É a posição da imprensa, a gente fica ali. Tirando a TV que fica na parte central, a imprensa, web rádios, por exemplo, que é o nosso caso, a gente fica praticamente ali do lado esquerdo, ali praticamente atrás do gol. Para quem faz a leitura do jogo como eu faço, igual muitos comentaristas fazem, é horrível, porque você não consegue ver, é muito longe. E eu vou comparar aqui, por exemplo, o Allianz Parque, pro próprio Neoquímica Arena, você tá no meio você consegue enxergar o jogo perfeitamente. O Morumbi, por exemplo, não tem elevadores pra imprensa subir. Tem caras que não conseguem chegar lá, não vai escalado porque não tem como chegar. Então o Morumbi, ele é antigo. O Morumbi, ele é um estádio antigo. O campo é espetacular, talvez um dos melhores gramados da América do Sul é do São Paulo, junto com o do Corinthians. Mas a estrutura do São Paulo, realmente, ela é bem arcaica, é muito antiga. O Morumbi é antigo. Se você tiver a oportunidade de ir no Morumbi, você vai perceber que é muito antigo. E e o São Paulo precisa realmente melhorar. O problema é que o posicionamento onde está o Morumbi hoje, para você derrubar e fazer tudo de novo, é bem complicado. Talvez São Paulo, pensando em estruturar ali, eu falando como imprensa agora, chega a ser ruim. Se você ficar ali quase que atrás do gol, cara, é muito ruim mesmo, é bem complicado. E quando tem shows no Morumbi, o gramado sofre pra caramba, o gramado sofre muito. Talvez o São Paulo deveria pensar numa outra forma de você cobrir o gramado para que ele não sofra, porque imagine só, as pessoas estão lá embaixo, não tem o que fazer. Estão no gramado, eles cobrem realmente, mas tem uma estrutura melhor para que o gramado, pelo menos, ele respire para continuar o jogo depois, entendeu? Então acho que o São Paulo, ele não quer perder dinheiro. E detalhe, o São Paulo ganhou quase nada nos ingressos dos shows que tiveram. Então o São Paulo parece que faturou 4 milhões e pouquinho, é muito pouco. Nossa, só isso? Informação ali do Arnaldo Ribeiro, São Paulo, ele conseguiu muito pouco dinheiro. Até o Arnaldo, ele fala, se o São Paulo em 3 jogos com 50 mil, São Paulo bateria isso aí. Então acho que foi uma tremendo tiro no pé da diretoria de São Paulo, de colocar, uma briga muito grande com o Palmeiras, que tem o Allianz Parque como uma grande referência para shows aqui em São Paulo, e o Morumbi por conta do tamanho. Talvez cabe mais gente no Morumbi do que no Allianz Parque. Então, quando a gente fala de shows, né? Então, acho que é bem complicado, se ganhar muito pouco para você acabar não colocando o seu time pra jogo. Só pode jogar na Vila Belmiro, por exemplo, é horrível.
Santos é longe, então é complicado, é bem complicado. Não, e detalhe que você tem que fazer uma estruturação no gramado depois, né? E o gasto, porque gramado não é barato. É pra você fazer todo um tratamento. O Coritiba tem o Coritiba não é sintético, o Coritiba também é o gramado do Coritiba, pelo que eu escuto, né? O pessoal sempre comenta que é muito bom. O Coritiba tem um sistema de drenagem interessante e tal. O Couto Pereira também é um estádio bem antigo, né? O Atlético, por exemplo, foi pra Copa do Mundo, né? O Couto Pereira é um estádio antigo, recebe shows. Eu fui agora no show do Linkin Park, mas eles colocam tipo uns tabloides em cima pra não identificar, mas acho muito difícil também dizer assim, não, vai ficar 100%, né? Porque a galera pula, principalmente show de rock, pula, vai, afunda às vezes, sei lá, o gramado. Então, realmente ele tem esse porém, né? Você talvez vai ter que gastar com a grama depois, talvez com algumas coisas, porque é complicado, né? Mas voltando a falar aqui você falou a situação São Paulo é o 8º colocado, né, do brasileiro, isso? Hoje São Paulo é bem, eu só vou dar uma olhada na tabela, mas acredito que deve ser sim, São Paulo acho que é o 8º colocado hoje, porque o Bragantino tá jogando agora, não sei se o Bragantino está vencendo ou não, estamos gravando no dia 26/11, o Bragantino joga com o Fortaleza nesse momento, mas o São Paulo é atualmente o 8º colocado. Fortaleza tá ganhando, acabei de olhar aqui, 1-0. E bom, Você tá ganhando. o Fortaleza que quer sair da parte de baixo da tabela e pra fugir do rebaixamento é um resultado importante pro Fortaleza, então. Sim, sim. E vamos e assim, o título já se encaminha pro Flamengo, você acredita? Foram 36 rodadas, 75-70, 2 rodadas aí, 38 rodadas, 2 rodadas pra terminar o campeonato. Difícil agora pro Palmeiras conseguir esse título? Muito difícil para o campeonato para mim já tá decidido, né. Se não for nessa rodada vai ser na última, mas tudo se desenhou para que o Flamengo ganhe em casa, né. Vai jogar contra o Ceará, pode ser que o Flamengo imagine se o Flamengo ganhar da Libertadores no sábado, e você ser campeão brasileiro na próxima quarta subsequente ao título, então acho que para mim tá desenhado o Flamengo ser campeão do brasileiro, o Palmeiras derrapou, né, até brinco com os amigos aqui que o Palmeiras ele gastou toda a sua energia e toda a sua gasolina no jogo contra a LDU. Depois o Palmeiras não ganhou mais, pode perceber que o Palmeiras foi muito abaixo, começou a cair, e o Flamengo não, o Flamengo conseguiu manter a estabilidade, vencer os seus jogos, e aí pra mim campeão brasileiro, não tem mais o que tirar. Talvez ou poderia ter sido decidido ontem, se o Flamengo acertasse, tivesse mais êxito na finalização dos seus gols que perdeu. Mas pra mim já tá decidido, o Flamengo deve vencer o Ceará que precisa vencer nessa rodada pra escapar de vez do rebaixamento, porque senão vai ficar pra última rodada também. O Ceará tem 42 pontos, tem um jogo importante agora na rodada, porque vai pegar o Flamengo, imagine, é bem complicado, sem a ação dele. Então o Flamengo pra mim é campeão brasileiro já no Maracanã na próxima quarta-feira. E detalhe que a gente tem o brasileiro e tem a Libertadores, né? Quase me esquecendo disso. A grande revanche, né? Que todo mundo se lembra daquele jogo, o fatídico jogo, né? Lá Sim. no Estádio Centenário, em Uruguai. Inclusive, eu conheci aquele estádio. Quando eu fui lá, eu fiquei meio decepcionado, que eu imaginava que era um. Quando eu cheguei lá, eu não sei se é o mesmo, se eles reformaram aquele estádio lá, mas eu lembro quando eu fui lá, eu fiquei, nossa, aqui foi disputada a primeira Copa do Mundo, 1930 e tal. Eu achando que ia chegar lá não, é um estádio. Tá, ok, assim, vamos dizer assim, eu achei o culto mais bonito, mas é minha opinião de torcedor, né? Mas agora acho que esse jogo vai ser disputado em Lima, onde o Palmeiras ganhou de 2019, né? Como é que é o nome daquele estádio agora? Me fugiu da cabeça. O estádio do lado do Peru, mas é em Lima. Mas é uma grande revanche, né? Cara, esse jogo vai pegar fogo, vai ser acho que um jogo inesquecível, assim, final de Libertadores, né? Final única. Ia te comentar, você curtiu final única de Libertadores? Você achou que ficou legal? Você acha que era mais legal ir de volta? Eu prefiro finais únicas, assim. Acho que o modelo europeu, isso eu falo não é de agora não, tá? Eu falo desde quando eu era criança. Acho que deveria muito você ter, assim, até a fase semifinal, depois da final você decidir em jogo único, né? Acho que alguns mais saudosistas vão falar que não, que prefere 2 jogos. Eu sou favorável mesmo à prática de um jogo só. Para todos os campeonatos, tá? Inclusive o Copa do Brasil, que da próxima temporada vai ser jogo único. Então, Ah, vai ser jogo único? penso Legal não saber. vai ser. Então eu penso que tem que ser dessa maneira. Você já tem o campeonato você tem o campeonato do seu país, sei lá, você tem o campeonato tem que ser pontos corridos também, mas quando você chegar nas Copas, seja ela qual for, seja a Copa
Sul-Americano, Libertadores, enfim. Eu acho que tem que ser sim um jogo só, porque você consegue medir o adversário ali, de certa forma, eu acho mais vantajoso, assim, sabe? Mas os mais saudosistas vão dizer que não, não, mas aí tem que ter 2 jogos, tal, aquela coisa toda, então acho que meio eu sempre preferi, desde moleque, sempre preferi um jogo único, acho que você consegue medir os dois, ninguém quer perder. Então vai todo mundo querer jogar, o adversário que tá acostumado de se ter um pouco mais, não ter tanto a bola, vai precisar ter a bola, vai precisar pressionar um pouco mais. Então acho que dos 2 jogos não, você vai o primeiro jogo, o primeiro jogo, que é aquele que vai decidir em casa, vai jogar completamente atrás. E depois eu decidi. Então fica um jogo meio, fica aquele, afinal, mais amarrado, eu diria. Então um jogo único não, você é obrigado a jogar, se você não jogar, você acaba ficando pra trás. E a gente tem provas, né, vários clubes aí, por exemplo, que não jogaram, uma final como tem que ser jogada e acabam perdendo, então acho que é importante você jogar num jogo só. É interessante, a Copa do Brasil eu não sabia que tinha ficado nesse formato agora, legal, É. bacana. A Supercopa é um jogo só, né, a Supercopa, quando tem campeão da Libertadores, esse que geralmente é numa Mega Garrincha que eles jogam, mas esse legal, bacana, não sabia que tinha. O que eu acho só que a questão da Libertadores é que complica um pouco a logística, não sei se você acha também, porque tipo, ó, teve aquela vez do Atlético que foi em Quito, no Equador. Acho que é Quito, né, foi no Equador, eu lembro o nome da cidade, agora eu não lembro, que é o estádio acho que era no estádio da LDU. Não, do Barcelona de Guayaquil, acho que foi Sim, o foi. o jogo. E eu lembro que estava tendo um negócio de um vulcão lá, tal, aí lembro que, tipo, não tinha voo, tipo, complicou totalmente uma logística pra ir pra lá, tipo, ferrou tudo. Aí teve amigo que disse que foi assaltado lá, que aí, tipo, a segurança já não tá. Eu acho só que falta um pouco de logística, assim, tipo, eu não sei se seria melhor esperar os dois adversários pra aí sim definir um local, porque na Europa é um pouco mais prático, porque tudo pequenininho assim, Portugal, Espanha, aí tem um trem bala lá que fala, né, consegue, mas aqui na América do Sul ainda, não sei, ainda acho que peca na logística, mas seria interessante, por exemplo, nos Estados Unidos, não sei se você concorda, ou você acha que seria, tipo, interessante ter na América do Norte, assim, uma Final Libertadores? única, você diz? Uma final única, ou você acha que, tipo, no estado, tipo, em outro continente, você acha que já ficaria Não, não, nada não, aí fica sem sentido, sem sentido? eu aí talvez eu unificaria, que eu acho que se eu teria uma intenção, ó, talvez você unificar as Américas aí, sabe, América do Sul e América do Norte. O Comebol acabou, cara. O Comebol é bom, tem muito time bom no México, tem muito time bom não no Canadá, o Canadá não, mas tem alguns clubes do Canadá que jogam a MLS, por exemplo, que é nos Estados Unidos, né. Mas você tem muito time forte, cara, no México, muito time forte nos Estados Unidos, por exemplo, que poderiam. Imagine só, você vê o Messi jogar aqui com o Inter Miami, pô, jogar aqui no, sei lá, no Brasil. Pô, super legal, cara. Tô dando exemplo só um exemplo, né? Tem vários times mexicanos também que poderiam estar Jogaram aqui, já. Cruz Azul. Eles jogaram uma vez, né, acho que era É, até 2016, acho que eles jogaram, aí depois deu um negócio lá. tinha uma regra que eu não curtia, né? Eles não poderiam disputar, por exemplo, o Mundial de Clubes. Eles Sim. chegariam até a final, mas tanto que chegava uma época do torneio que eles largavam de um, porque não vai poder chegar a lugar nenhum. Até chegou na final com o Boca, se eu não me engano, não só lembro o ano, mas chegou na final com o Boca, o América. Mas mesmo assim é complicado, acho que você deveria unificar, mas aí você pensa, mas aí são continentes diferentes, né, porque realmente fica América do Norte e América do Sul, mas não custa tentar. Eu tentaria sim, mas acho que afinal o jogo único, a questão da Sul-América é a questão de logística, né, muitos países são muito distantes um do outro. O Sim. brasileiro, por exemplo, tem certos países que o Brasil é ruim, Lima é longe, cara. É longe, então é meio complicado, mas a logística acaba sendo ruim, diferente da Europa, que você vê países, eu nunca fui pra Europa, tá, mas a gente sabe que tem países que de um lado pro outro você vai de trem. Sim, Aqui no sim. Brasil aqui na América do Sul você não consegue, cara, como você vai de trem, pô, não tem sentido, talvez o Paraguai é o mais perto aqui da gente, Sim, então sim. é bem complicado pensar nesse cenário. E aquela aquela Final Four, eles vão fazer aquele torneio ou não rolou ainda? Aquele torneio que era Comebol e Concacaf junto, que era campeão, os 2 campeão da Conca Champions com o campeão da Libertadores e campeão da Sul-Americana. Esse ainda não chegaram a. Eles estavam conversando e faziam um torneio. Tipo, como se É, fosse uma Recopa, só que, tipo, ia ser os 4 aí sim. que iam jogar. E aí também, jogo único, em determinar um país sede lá, pá, vai jogar lá. Às vezes na América do Sul, às vezes na América do Norte, só Uhum. pra disputar. Tipo assim, acho interessante, tipo, esse formato eu acho interessante.
Que aí a gente mediria também força ali e tal, porque geralmente quem ganha com a Champions são os mexicanos. Geralmente. Às vezes entra um time dos Estados Unidos, né? Mas se pegar a lista, acho que tem. Acho que é só o Seattle, não sei o que lá, que foi uma vez campeão. O resto é tudo mexicano. Assim, ia ser os brasileiros contra os mexicanos. Esse que é interessante esse torneio. Mas voltando a falar aqui agora, eu queria falar um pouco de seleção brasileira. Eu sei que é um tema meio delicado de se falar. Porque a nossa seleção, infelizmente, eu pelo menos não tô sentindo uma confiança muito grande. Não sei qual que é a tua opinião, Adriano, né? Mas não sei se é muito cedo ainda a gente começar a falar. Ficou um clima meio jururu depois daquela comitiva lá que ele foi falar, acho que numa palestra, e o treinador brasileiro pegou e falou aquilo lá. Eu não sei, eu acho que ele não entendeu. Acho que ele olhou assim, tipo, não tô entendendo o que esse cara tá falando e tal. Porque eu acho que se ele entendesse, eu acho que ele não ia ficar, acho que ele ia pegar e falar, não, o que vocês estão falando? Embora daqui. Porque eu acho que realmente ele não entendeu muito ali na hora, tal, senão eu acho que o negócio ia ficar feio. Mas o que você tá achando do trabalho do Ancelotti? Você tinha mais expectativa? Você acha que tá deixando a desejar, cara? Você acha que tá ficando uma situação ruim para a seleção? Porque tá chegando a Copa e a gente não tá com aquele clima como era nas outras Copas. Não, o Brasil vai ganhar. Porque quando tava com o Tite, dava a impressão que o Brasil, as duas, 2018 e 2022, que o Brasil ia chegar amassando, né? Sendo que quando o Brasil perdeu pra Croácia, foi aquela decepção muito grande. Mas a gente tava acreditando que o Brasil ia levar o Hexa. E agora, eu não sei, eu não me consigo ter esse ânimo, dizer assim, não, o Brasil vai chegar em 2026 e vai detonar tudo, né? Não sei como é que tá a tua opinião também em relação a isso, você como comentarista, analista de futebol e tudo mais. Eu vou falar, o que eu vou falar aqui pode gerar até um corte, tá? Se quiser, você pode até fazer, mas acho que o problema da seleção brasileira não é o Ancelotti, não é o Diniz, não é o Dorival, não é o Tite, é geracional. A geração, essa atual geração de seleção brasileira, pra mim, que já acompanho futebol desde 1990, por exemplo, muito pouco 90, mas 92 pra cá eu acompanho muito mais, eu lembro mais, né? Vi assim, mas essa geração brasileira é muito abaixo das outras que a gente já tinha. Não vou dizer que é fraca, não é essa palavra, mas o problema da seleção brasileira hoje não é treinador, é geracional. A gente, por exemplo, vou dizer, vou voltar lá pra trás, vamos pensar o seguinte, ó, a gente tinha Romário, depois o Romário saiu, entrou o Ronaldo, aí depois do Ronaldo veio o Rivaldo, aí veio o Ronaldinho, veio o Kaká, e foi vindo jogadores. Aí hoje tá parado na mão de um jogador só, tá parado na mão do Neymar, ele segurando assim o bastão pra passar pro próximo. Hoje eu vejo o Estevão hoje, e já falei isso já em outros podcasts, de outras transmissões, hoje o Estevão pra mim, lá atrás já falava, esse menino vai ser o novo craque da seleção brasileira, ele tá mostrando isso agora. Mas é muito cedo pra gente cravar isso pra ele, sabe? É muito cedo. Mas é um problema geracional, não é treinador. Então, pode ser o treinador que você imaginar que vai ter pra seleção brasileira, que o desempenho vai ser o mesmo. Vai ganhar um jogo aqui, vai iludir um monte de gente, vai perder o jogo contra você menos esperar. Eu falei pro meu filho aqui, foi Brasil e Coreia. O Brasil vai ganhar da Coreia, porque a Coreia não tem, é muito fraca tecnicamente. Mas quando o Brasil pegar o Japão, o Brasil vai ter problema. O Brasil perdeu no Japão. Aí o Brasil pega Senegal, que pra mim é mais forte do que a Tunísia, mas aí entra a parte mais tática, porque a Tunísia é muito mais defensiva. O Brasil teve dificuldade para penetrar a defesa da Tunísia e o Brasil empatou. Então, esses altos e baixos que não tinha lá atrás. Antigamente você via a seleção brasileira, você fala, cara, o Brasil vai ganhar hoje fácil, 5-0, 4-0, é goleada. Tipo assim, se o pessoal falava só comemora se for de 4-0 em diante. Hoje não, você. Então é um problema geracional. A gente não tem um lateral definido, lateral direito, a gente não tem lateral esquerdo definido, a gente não tem um camisa 10 definido, a gente não tem os pontas definidos, entendeu? Eu não confio no Vinícius Júnior, eu não confio. Acho ele um baita de um jogador, mas pro Real Madrid. Pra seleção brasileira, deixa a desejar, por exemplo, sabe? Então acho que é um problema geracional. O que tiver na seleção brasileira hoje é geração. Então acho que o Ancelotti é um treinador que conhece os jogadores que ele tem, e tá sendo inteligente, porque tá trazendo jogadores que ele já trabalhou, porque ele sabe quem que ele vai contar, por exemplo, a seleção brasileira. É muito complicado. Então, é muito difícil de um torcedor hoje olhar e falar, olha, esse jogador aí vai. Os jogadores da seleção brasileira não são protagonistas dos seus clubes, diferente de antigamente. Então, acho que é um problema geracional que vai acarretar lá na Copa. O problema é que o brasileiro tá iludido. O brasileiro, ele gosta de um jogo bom, só que quando pegar um adversário mais forte,
e a gente vai provar isso nas 2 amistosos agora contra a França e Croácia, que o Brasil vai sentir muita dificuldade. Então a gente torça para que o Brasil vença, para que o Brasil desempenhe o melhor futebol e que o Ancelotti consiga colocar em prática o que ele pensa. Primeiro, quem conhece futebol italiano, acho que você conhece mais do que a Thalita, mas o futebol italiano eles priorizam muito a parte defensiva. O futebol italiano em si, a gente vê a Itália, hoje não, mas a gente vê a Itália sofrendo pouquíssimos gols nas Copas, por exemplo. Prioriza o setor defensivo e o Ancelotti ele tá mostrando na seleção brasileira. Primeiro eu vou arrumar a parte defensiva e lá na frente deixa pra essa rapaziada resolver o problema que a gente tá com muita dificuldade nesses jogadores que são convocados. Então, passou o Dorival, depois do Tite passou o Dorival, passou o Diniz, agora veio o Ancelotti, e o Brasil faz um jogo bem, um jogo ruim. O grande problema é que o maior jogador da seleção brasileira hoje, né, que é o Neymar, a gente não sabe como é que ele vai estar no próximo ano, então ele é uma incógnita pra gente. Então é muito complicado a gente cravar, mas pra gente finalizar aqui, portanto, pra mim é um problema geracional que a gente passa na seleção brasileira. Eu lembro que quando eu conversei com você a primeira vez foi no começo do ano, acho que foi ali, no começo do ano, acho que você foi um dos primeiros convidados que eu trouxe no ano de 2025. Eu lembro que a gente até teve aquela conversa sobre o Neymar, eu lembro que até todo mundo tava empolgado o Neymar. Pô, o Neymar vai vir pro Santos, vai voltar. Eu imaginei, vai voltar aquela fase legal do Santos, que aquele Santos 2011, pô, era show assistir com o Elano, pô, era sensacional aquele time 5-4, aquele jogo, aquele Neymar, né, quero tchu, quero tchá, aquele Neymar, e a gente não tá vendo isso, né? A gente viu o Neymar sendo campeão da Kings League, né, o torneio dos influenciadores, né? Mas, eu concordo com você, o bastão tá na mão do Neymar, mas ele não passou pro Vinícius Júnior, que também se meteu agora em umas polêmica aí, agora tá namorando a outra influenciadora e tal. Espero que ele não caia também nesse negócio tanto midiático, porque eu acho que isso estraga um pouco o jogador, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que a mídia, às vezes ela inflama demais o ego do cara e o cara às vezes fica naquela, tal. O Neymar acho que aconteceu muito isso com ele, porque ele é um jogador sensacional, eu acho que ele, quando ele decide jogar, não tem pra ninguém. Eu acho que o Neymar, ele precisa estar bem até lá. Eu acredito que se o Neymar voltar a ser aquele Neymar, eu acho que nós temos uma chance. Não vou cravar que vai ser, mas a seleção precisa passar um pouco mais de confiança para que as pessoas mesmo voltem a assistir jogo da seleção. Hoje está sendo até difícil as pessoas assistirem jogo da seleção brasileira. Não sei como é que tá a audiência, mas hoje o clube é muito mais que a seleção. Então as pessoas precisam voltar a assistir mais a seleção, ter mais aquele ânimo de assistir a seleção. Eu não sei, Thalita, você assiste jogos da seleção brasileira, os amistosos, assim, com frequência ou não? Eu assisti o último, mas assim, eu não assisti tudo porque realmente não tem mais aquela empolgação. Tipo, meu Deus, o Brasil vai jogar hoje, eu vou assistir. Não tem mais isso. E eu espero não ser cancelada com o que eu vou falar agora, mas essa questão que o pessoal fala, ai gente, tadinho do menino Ney. Gente, o cara já tem o quê? Mais de 30 anos? Menino. Ah, infelizmente, pra mim, a seleção dos sonhos não existe mais. Tá, realmente o problema é geracional. Tá vendo aí literalmente geração de jogadores influenciadores. Ou jogador que vive divulgando bet, mas aí se chega no campo de futebol, cadê o jogador, né? Cadê toda aquela empolgação, aquela busca por trazer um título? Então, foi isso. Exatamente, é que a gente vive um tempo diferente, talvez, daquela época. Isso talvez ajude, atrapalhe, eu não sei. Eu acho que atrapalha. Porque a gente tem, por exemplo, eu vou ter que pegar um outro exemplo, a Bianca Bustamante lá da F1 Academy, né? É pilota e influenciadora. Não deu uma temporada, mandaram a menina embora da McLaren. Aí foi ganhando corrida. Porque a menina não conseguia. Toda hora ficava lá batendo foto. Na própria série da Netflix fica claro que aquilo desconcentrava ela na hora das corridas. E ela era uma pilota super dedicada, sendo que chegou a estar na Fórmula 1 feminino, né? Então eu vejo que atrapalha essa questão da influência. Eu acho assim que a Copa do Mundo tal, né, tá aí, o Brasil vai jogar. Acredito que o Brasil passe da primeira fase. Acredito que a gente vai ver o Brasil crescer. Só que eu espero que, se não for pra levar dessa vez, mas que pelo menos a gente olhe e fale, não, tá seguindo um norte, tá seguindo um caminho, o projeto é esse, na próxima a gente vai. Porque pode ser que pelo menos a gente perca, mas fique aquele negócio, cara, perdeu, mas pô,
tentaram, estão ali, estão crescendo, estão desenvolvendo. Porque Copa do Mundo não é fácil. É um jogo só e chegou na fase de mata-mata, acabou, tchau, né? Então, realmente é complicado. Se você quer comentar alguma coisa, fala, pode comentar. Só um ponto aqui sobre falando um pouco de seleção, como eu falo, por que eu falo que o problema é geracional? Porque a gente olha para gerações de outras seleções, a gente vê o crescimento de jogadores de seleção francesa. A seleção francesa, o Deschamps pode montar 2 seleções se ele quiser. E vai ficar gente boa de fora da Copa, porque só podem 23. Então, a gente olha só tô citando a França. Se eu olhar pra Espanha, essa molecada mais nova da Espanha, olha o desempenho que faz. Olha o que faz o Yamal, por exemplo. Então, é um problema geracional da seleção brasileira que a gente tem um triste dilema. O brasileiro fala assim, nós somos os melhores tecnicamente. Concordo. Mas hoje o futebol não é mais você o mais técnico ser o melhor. Hoje o futebol ele é coletivo. Se você não montar uma equipe, e aí só vou linkar aqui com futebol brasileiro para ficar mais fácil para quem tá ouvindo. O Mirassol, por exemplo. O Mirassol não tem craque, o Mirassol tem coletivo. Então, isso serve para outras seleções, por exemplo, diversas aí a Tunísia. A Tunísia, se você lembrar, se você, Henrique e Thalita, aponta um jogador da Tunísia, vocês vão lembrar. Esse cara. Não vai lembrar por quê? Porque é uma equipe que tá preocupada no coletivo. O brasileiro ainda, e aí eu vou estender um pouco o futebol feminino também, ainda tá olhando assim, nós somos os melhores tecnicamente, somos os melhores dribladores, os melhores técnicos e acabou. Hoje o futebol, eu acompanho o futebol hoje mais afinco, mais aprofundamente. Quando você começa a olhar o futebol mais profundo, não o que a gente vê na TV, e só isso, você vê que o futebol ele é muito além disso. E muitas equipes e muitas seleções estão se estruturando dentro de um coletivo e estão ganhando de seleções grandes, né? Então a nossa geração, ela parou no tempo, enquanto isso as outras gerações de outros países, como Espanha, como França, a Alemanha, que já perdeu uma geração, já tá vindo outra muito boa por aí, a escola africana, que é recheado de jogadores que poderiam estar jogando numa França, poderiam estar jogando numa Alemanha, digo seleções, porque Portugal, por exemplo. Então, assim, a escola africana é muito forte também. O Japão, muito bem disciplinado. Então, vou ficar aqui falando a noite toda sobre isso aqui. Mas, só pra gente finalizar esse ponto, eu acho que o nosso problema é geracional, porque ainda o brasileiro ainda acha que nós somos os melhores em tudo e de fato não somos, e aí acabou. Hoje, o coletivo, ele fala muito mais alto do que a individualidade. E, bom, essa questão que você falou ali do coletivo e tudo mais, a gente percebe que o Mirassol realmente foi a grande surpresa do campeonato. O pessoal brinca, faz meme, o Mirassol jogando a Libertadores, que foi uma grande surpresa, porque eu vi podcasts, caras falando que o Mirassol não devia nem estar jogando a Série A. Você lembra? O pessoal falando, zoando e tal. O Mirassol é time que vai se rebaixar, todo mundo já sabe. E foi uma grande surpresa, né? E realmente é isso que vai ser feito. Eu falei, eu não tenho nenhum problema nenhum de mudar a minha opinião, tá? Sim, claro. Eu participei de um canal, um grande abraço pro Binho lá de frente pro lá do Recife, ele fez um tier list, que a gente colocava quem seria o campeão brasileiro, os que iriam pra Libertadores, Sul-Americano e os rebaixados. Eu coloquei o Mirassol, mas o Mirassol vai ser rebaixado por quê? O Mirassol começou muito mal com o treinador, ele começou muito mal, eu esqueci o nome do treinador, começou no Mirassol, depois chegou o Guanais. E aí o Mirassol começou muito mal o Campeonato Paulista. Eu falei, o Mirassol vai cair. Eu estive em São Paulo e Mirassol, São Paulo goleou o Mirassol por 4-0 no Paulistão. Sim. Eu estive lá no Morumbi assistindo. E é o mesmo Mirassol que a gente tá vendo agora, tá? Você vê como que muda, um treinador muda a essência de um time, né? Então a mesma equipe que perdeu lá no São Paulo por 4-0 lá no Paulistão, que eu estive lá, inclusive, acompanhando, eu cravei que o Mirassol iria cair. Mas você vê como que muda a mentalidade quando chega uma pessoa que consegue mudar o ambiente. Então, o Mirassol, pra mim, eu iria achar que ia cair, porque os nomes do Mirassol, talvez o Danielzinho, né, Reinaldo, o próprio Walter, são jogadores mais conhecidos aí. Interessante, a gente não conhece ninguém. Então, o Mirassol, ele provou que o coletivo fala muito mais alto que a individualidade. Com certeza, eu acho isso muito interessante, né? Como você comentou, que o futebol nesse ponto tá olhando mais pro conjunto
do que propriamente para individualidade, né? Do que muitas vezes acontecia da gente ter aquela questão da estrela e tudo mais do time, né? Mas então tá, gente, eu vou agradecer mais uma vez a presença do Adriano. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.